Minha filha começou a falar sobre uma vida que ela nunca teve. Um acidente que nunca aconteceu com ela. Uma família que não é a nossa. Quanto você lembraria se pudesse acessar suas vidas passadas e se descobrisse que já foi centenas de pessoas diferentes, que já morreu 1000 vezes? Hoje, 2 histórias que vão te fazer questionar. Nós realmente morremos? Ou apenas esquecemos? Se você tem coragem, fique comigo. Antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Hoje vamos falar sobre reencarnação, memórias impossíveis e coisas que a ciência não consegue explicar. São 2 relatos intensos, então prepare-se e deixa o like já, porque você vai precisar depois. Vamos lá. Primeiro relato. Minha filha nasceu em uma manhã de inverno, 23 de junho de 2018. Foi parto normal, sem complicações. Sofia chegou ao mundo chorando forte, saudável, perfeita. Eu e meu marido choramos junto com ela. Era nosso primeiro filho, nossa primeira experiência como pais. Eu trabalhava como professora de ensino fundamental em uma escola particular de Curitiba. Meu marido era engenheiro civil. Tínhamos uma vida estável, planejada, organizada. Sofia era tudo o que a gente sempre quis. Os primeiros anos foram normais. Sofia aprendeu a engatinhar, a andar, a falar. Falou suas primeiras palavras aos 11 meses. Mamãe, foi a primeira. Meu coração derreteu. Ela era uma criança alegre, curiosa, inteligente. Adorava livros. Pedia para eu ler para ela toda noite antes de dormir. Suas histórias favoritas eram sobre animais e aventuras. Tudo estava indo bem. Éramos uma família feliz. Meu marido era presente, carinhoso. Dividíamos as tarefas de casa e os cuidados com Sofia. Nos fins de semana, íamos ao parque, visitávamos museus, fazíamos piqueniques. Vida simples, mas cheia de amor. Quando Sofia completou 2 anos e meio, começou a frequentar uma escolinha. Adaptação tranquila. Fez amiguinhos rápido. As professoras diziam que ela era educada, participativa, criativa. Tínhamos muito orgulho. Mas quando Sofia fez 3 anos, algo estranho começou. Estávamos em casa, um domingo à tarde. Eu preparava almoço na cozinha. Sofia brincava na sala com seus bonecos. De repente, escutei ela falando sozinha. Não era incomum. Criança sempre conversa com brinquedos, inventa amigos imaginários. Mas o tom da voz dela me chamou a atenção. Ela estava séria, falava de forma diferente, mais adulta. Não, eu não posso ir ainda. Preciso ficar aqui um pouco mais. Fui até a sala. Com quem você está falando, amor? Sofia olhou para mim com uma expressão que nunca tinha visto antes. Era como se ela estivesse vendo através de mim, com a senhora que vem me visitar, disse ela. Senti um arrepio. Que senhora? A senhora de cabelo comprido. Ela vem toda hora. Diz que está com saudade, mas eu falei para ela que ainda não posso voltar. Tentei manter a calma. Criança inventa essas coisas. Amigos imaginários são comuns nessa idade. Expliquei para ela que não havia ninguém ali. Ela apenas deu de ombros e voltou a brincar. Mas nos dias seguintes, Sofia continuou mencionando a senhora. Descrevia ela com detalhes. Cabelos compridos e brancos, vestido azul claro, olhos tristes. Dizia que a senhora chorava muito, que pedia para Sofia voltar para casa. Mas essa aqui é sua casa, filha. Eu dizia, tentando ser paciente. Não, mamãe, minha outra casa. A casa que eu morava antes de nascer aqui com você. Aquilo me deixava sem palavras. Como uma criança de 3 anos falava sobre antes de nascer. Meu marido tentava mudar de assunto quando isso acontecia. Ficava visivelmente desconfortável. Sofia, vamos brincar de outra coisa? Quer montar um quebra-cabeça? Ele não queria alimentar aquilo. Achava que se ignorássemos, passaria. Mas eu não conseguia ignorar. Tinha uma sensação no peito.
Algo me dizia que aquilo era importante, que Sofia estava tentando comunicar algo. Real ou não, aquilo significava algo para ela. Sofia começou a ter pesadelos. Acordava chorando, dizendo que queria ir embora, queria voltar para sua família de verdade. Aquilo partia meu coração. Como assim, família de verdade? Nós éramos a família dela. Uma noite, sentei com ela depois de mais um episódio. Sofia, me conta sobre essa outra casa. Como era? Ela secou as lágrimas. Tinha um jardim grande na frente, com flores amarelas, e tinha uma árvore bem alta no quintal. Eu subia naquela árvore toda hora. E quem morava com você? Minha mãe, meu pai e minha irmã mais nova, a Júlia. Meu estômago apertou. Ela nunca tinha tido contato com ninguém chamado Júlia. Não tínhamos parentes ou amigos com esse nome. E o que aconteceu? Por que você não está mais lá? Sofia ficou em silêncio por um tempo. Depois disse com uma voz pequena: eu morri. Gelei. Como assim, amor? Eu estava na árvore. Subi muito alto. Aí o galho quebrou. Eu caí. Ela tocou a própria cabeça. Bati aqui. Doeu muito. Depois ficou tudo escuro. E depois acordei aqui, como sua filha. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei pensando. Reencarnação, vida passada. Eram conceitos que eu conhecia vagamente. Nunca tinha acreditado de verdade. Mas e se fosse real? Ou mais provável, o que estava acontecendo na cabeça da minha filha para ela criar uma história tão elaborada? No dia seguinte, marquei consulta com uma psicóloga infantil. Era uma profissional experiente, recomendada pela escola. Expliquei a situação com cuidado. A doutora Clara me ouviu com atenção. Crianças nessa idade têm imaginação muito vívida. Ela disse: às vezes criam narrativas complexas. Pode ser forma de processar medos, ansiedades. A ideia de morte, de separação dos pais, é algo que as crianças começam a entender nessa idade. Pode ser que Sofia esteja processando isso através dessa história. Mas os detalhes são tão específicos, eu disse. Ela descreve tudo com tanta clareza. Crianças absorvem muito mais do que a gente percebe. Um filme, uma conversa que ela ouviu, um livro. O cérebro delas junta essas informações e cria narrativas. É normal. A doutora pausou. Minha sugestão é não alimentar demais a história, mas também não invalidar os sentimentos dela. Ouça, acolha, mas não reforce como se fosse real. Tentei seguir o conselho, mas Sofia continuava falando, descrevia mais coisas. O pai que trabalhava com carros, a mãe que fazia bolo nos fins de semana, a irmãzinha que ela chamava de Julinha. Ela era muito pequena, mal sabia falar direito. Eu ensinava palavrinhas para ela. Comecei a anotar tudo. Não sei bem por quê. Talvez para mostrar para a psicóloga. Talvez porque, no fundo, eu queria acreditar. Queria que houvesse algo mais. Algo além da explicação racional. Comprei um caderno. Datava cada conversa. Anotava cada detalhe que Sofia mencionava. Era um exercício estranho. Me sentia ao mesmo tempo como pesquisadora e como mãe desesperada procurando respostas. Sofia descrevia a casa, térrea, jardim na frente, uma pracinha perto, igreja com torre alta, padaria onde a mãe comprava pão. Ela falava dessas coisas com tanta naturalidade, como se fossem memórias reais, tão reais quanto lembrar do que comeu no café da manhã. Certa vez pedi para ela desenhar a casa. Ela desenhou com cuidado. Casa térrea, janelas simétricas, jardim, árvore grande. Para uma criança de 3 anos, o desenho era surpreendentemente detalhado. Tinha proporção, tinha perspectiva, ainda que infantil. Mostrei o desenho para a psicóloga. Ela tem habilidade artística acima da média para a idade, a doutora Clara disse. Mas isso não significa que a casa seja real. Significa que ela tem boa capacidade visual e motora. Eu sabia que a doutora tinha razão.
mas uma parte de mim queria acreditar que havia mais. Fiquei tentada a investigar, seriamente tentada. Procurar na internet acidentes envolvendo crianças em quedas de árvore. Ver se havia alguma menina chamada Isabela ou qualquer nome que morreu assim. Talvez em Londrina, como eu imaginava por causa da descrição da cidade. Passei noites acordada pensando nisso. Abria o navegador, digitava palavras-chave, mas sempre parava antes de apertar Enter. O que eu provaria? E se encontrasse algo, o que mudaria? Minha filha continuaria sendo minha filha. E se não encontrasse, significaria que Sofia estava mentindo? Ou apenas que sua imaginação era muito fértil? Ou que a vida que ela descrevia era de alguém que não foi noticiado? Ou de um lugar diferente do que eu imaginava? Conversei com meu marido sobre a tentação de investigar. Ele foi firme. Não faz isso. Não alimenta isso. Se você achar algo, vai tornar tudo real demais. E se não achar, Sofia vai perceber sua decepção. De qualquer forma, não vai ajudar. Ele tinha razão, mas a curiosidade me corroía. Conversei sobre isso com a doutora Clara em uma das sessões. É normal querer provas, ela disse. Mas nesse caso, provas não vão te dar a paz que você procura. Se você encontrar um caso real que corresponda, vai abrir uma caixa de Pandora. Vai querer entrar em contato, vai querer confirmação. E aí, o que faz? Aborda uma família que perdeu uma filha dizendo que sua filha é a reencarnação dela. Imagina o impacto nisso. Aquilo me deu um choque de realidade. Ela estava certa. Eu não tinha pensado nas consequências reais. Tinha pensado só em satisfazer minha curiosidade, minha necessidade de entender. Às vezes, a melhor coisa que podemos fazer é simplesmente estar presente. A doutora continuou. Sofia está passando por algo real, imaginado, ou um misto dos dois. Seu papel não é validar ou invalidar, é acolher, deixar ela processar. Então me contive. Não investiguei. Fechei o navegador, guardei a curiosidade. Sofia continuava falando. Mais detalhes, pequenas coisas do dia a dia da outra vida. Como ela ajudava a mãe a dobrar roupa. Como o pai cantava no chuveiro. Como a irmãzinha Júlia dormia com um ursinho azul. Como você chamava sua irmã? Perguntei uma vez, já sabendo a resposta, mas querendo testar a consistência. Julinha. Eu sempre chamava ela de Julinha. Às vezes eu cantava musiquinha para ela dormir. Que musiquinha? Sofia cantarolou algo baixinho. Era uma melodia simples, infantil. Pode ter sido algo que ela ouviu na escolinha. Pode ter sido algo que inventou. Ou pode ter sido, como ela dizia, algo que cantava para a irmã em outra vida. E você lembra do nome dos seus pais? Sofia pensou bastante, como sempre fazia quando perguntava sobre nomes. Não lembro muito bem os nomes, mas lembro que minha mãe gostava quando eu chamava ela de Mames e meu pai de Papi, e eles me chamavam de Bela. Bela, não Isabela, apenas Bela. Essas palavras não faziam parte do nosso vocabulário em casa. Nós éramos mamãe e papai, nunca Mames e Papi. E nunca chamei Sofia de nada além de Sofia ou amor. Minha sogra, quando soube da história, disse que era possível que Sofia tivesse ouvido essas palavras em algum lugar. Talvez na escolinha tem criança de família hispânica. Mames e papi são palavras comuns em espanhol. Era uma explicação plausível, racional. Mas Sofia nunca demonstrou interesse especial por nenhuma criança específica da escola. E as professoras confirmaram que não havia crianças hispânicas na turminha dela. Então, de onde vinham essas palavras? Não tinha resposta. Conversei com meu marido sobre isso. Ele era cético. É imaginação, amor. Crianças inventam histórias o tempo todo. Ela deve ter visto algo na TV, ouvido alguma conversa e criou essa narrativa na cabeça dela. Mas e se não for só imaginação? Então o quê? Ela viveu outra vida?
Morreu e voltou? Ele suspirou. Mesmo que fosse verdade, o que a gente faria? A menina que ela diz que foi não existe mais. Sofia existe. Nossa Sofia. É nisso que precisamos focar. Ele tinha razão, mas não conseguia parar de pensar. Os pesadelos de Sofia continuaram por algumas semanas. Sempre a mesma coisa. Queria voltar. Sentia falta da outra família. Chorava pela senhora de cabelo branco que aparecia para ela. Eu acordava com ela todas as noites. Segurava ela no colo. Cantava. Acalmava. Mas havia noites que eu mesma chorava junto, porque não sabia como ajudar. Não sabia o que era real. Não sabia se estava fazendo a coisa certa. Meu marido ficava frustrado. Ela precisa superar isso, ele dizia. A gente está alimentando demais, dando atenção demais. Mas como eu ignorava o sofrimento da minha filha? Real ou imaginado? Para ela era real. A dor era real. A saudade era real. A doutora Clara sugeriu técnicas, respiração, visualização, ajudar Sofia a criar um lugar seguro mental para onde ela pudesse ir quando ficasse assustada. Praticamos juntas. Sofia era boa nisso. Criou um lugar seguro que era, ironicamente, a casa que ela descrevia. A casa da outra vida. É lá que eu me sinto em casa de verdade, ela dizia. Aquilo partia meu coração. Nossa casa não era suficiente? Eu não era suficiente? A doutora Clara me acalmou. Não é sobre você. É sobre ela processando algo. Crianças às vezes precisam criar narrativas para lidar com medos, ansiedades, a ideia de morte, de perda, de não pertencer. Sofia está processando tudo isso através dessa história. Fazia sentido, mas doía mesmo assim. Com o tempo, comecei a notar padrões. Sofia falava mais da outra vida quando estava cansada, ou quando algo difícil acontecia, quando brigava com uma amiguinha na escola, quando não conseguia fazer algo que queria. Era como se a outra vida fosse um refúgio, um lugar onde tudo tinha sido bom, perfeito, antes do acidente. Conversei sobre isso com a doutora Clara. Interessante, ela disse. É possível que Sofia esteja usando essa narrativa como um mecanismo de defesa. Quando a vida atual fica difícil, ela se refugia na fantasia de uma vida anterior que era melhor. Mas ela descreve o acidente, a morte. Por que criar uma fantasia que termina mal? Porque mesmo na fantasia, ela mantém controle. A doutora explicou. Ela sabe o que aconteceu. Ela sabe o fim. Na vida real, crianças dessa idade estão começando a entender que não têm controle sobre muita coisa. Sobre o que os pais decidem. Sobre o que acontece na escola. Mas na narrativa da vida passada, ela conhece toda a história. Do início ao fim. Isso dá uma sensação de domínio. Aquilo fez sentido, mas ainda assim, deixava dúvida. E se não fosse só mecanismo de defesa? E se fosse algo mais? Então, gradualmente, começou a diminuir. Com 4 anos, Sofia ainda mencionava a outra vida às vezes, mas menos. Não eram mais episódios intensos, eram comentários casuais. Na minha outra casa tinha isso. Minha outra mãe fazia assim. Eu não corrigia mais, apenas ouvia. Às vezes concordava com a cabeça, às vezes perguntava detalhes, mas sem pressionar. Com 5 anos, quando fazia aniversário, Sofia soprou as velhinhas e fez um pedido. Depois me contou o pedido, mesmo eu dizendo que não podia contar, senão não realizava. Eu pedi para lembrar menos, ela disse. Está ficando confuso. Eu não sei mais o que é de verdade e o que é de antes. Aquilo me surpreendeu. Sofia estava conscientemente querendo esquecer. Estava querendo se ancorar nesta vida. Na vida como minha filha. Está tudo bem esquecer, eu disse, abraçando ela. O que importa é agora. É você aqui comigo. Mas e se eu esquecer completamente? E se a Julinha ficar sozinha? Julinha.
A irmãzinha da outra vida. Sofia ainda carregava essa preocupação. Se existe uma Julinha, ela tem a família dela cuidando dela. Eu disse com cuidado. Você não precisa carregar essa responsabilidade. Sofia pensou sobre isso. Depois assentiu. Com 6 anos, quando perguntei se ela ainda lembrava da outra vida, Sofia ficou pensativa por um longo tempo. Um pouco. Parece um sonho agora. Às vezes eu lembro, às vezes não. Tipo quando você tenta lembrar de um sonho que teve de manhã, mas já é tarde e não lembra direito. Era uma descrição perfeita. As memórias estavam desbotando, ficando distantes, virando fragmentos. A senhora de cabelo branco parou de aparecer. Sofia disse que ela tinha ido embora, que tinha se despedido. Ela disse que não precisa mais ficar, que eu vou ficar bem. Como era essa senhora? Perguntei. Nunca tinha pedido detalhes específicos. Ela era velhinha, cabelo bem branco e comprido, olhos azuis. Usava vestido azul claro e sorria muito. Mas estava triste, porque eu tinha ido embora. Ido embora de onde? De lá, da outra vida. Sofia pausou. Ela era avó da minha outra mãe. Uma avó. Não tinha pensado nisso. Se Sofia realmente tinha vivido outra vida, fazia sentido que alguém da família tivesse vindo buscar ela. Ou era só mais uma camada da fantasia elaborada? Não tinha como saber. Hoje Sofia tem 7 anos. Ainda menciona algumas coisas de vez em quando. Eu acho que já vivi antes, ela diz às vezes, mas não com a certeza de antes, mas como uma impressão distante, uma memória que não tem certeza se é real ou sonhada. Eu nunca descobri se era verdade. Nunca investiguei se havia uma menina real que morreu como Sofia descreveu. Parte de mim não queria saber, porque se fosse verdade, mudaria tudo que acredito sobre vida e morte. E se não fosse, ainda assim, Sofia viveu aquilo. Para ela, era real. Aprendi algo nesses anos, que às vezes não importa se algo é real, no sentido objetivo. O que importa é como afeta a pessoa. Sofia teve essas memórias, reais ou imaginadas. Teve esses sentimentos, essa saudade de algo que talvez nunca existiu, ou talvez existiu em outra vida. E como mãe, meu papel não era provar ou desprovar, era acolher, estar presente, deixar ela processar o que quer que estivesse acontecendo na cabecinha dela. Às vezes olho para Sofia brincando e me pergunto, quem é ela realmente? É só minha filha? Ou é também essa outra pessoa que ela diz ter sido? É possível ser as duas coisas ao mesmo tempo? Não tenho respostas. A psicóloga diz que provavelmente era imaginação. Meu marido concorda. Minha mãe acha que pode ter sido algo espiritual. Minha sogra acha que foi só fase. Eu não sei. Só sei que minha filha viveu algo intenso, algo que marcou ela, e que com o tempo, ela aprendeu a conviver com isso, a integrar essas memórias, reais ou não, com quem ela é hoje. E talvez seja isso. Talvez não importa se Sofia realmente viveu outra vida. O que importa é que ela está aqui agora, saudável, feliz, sendo apenas Sofia, minha Sofia. E isso é suficiente. E aí, o que você achou da história da Sofia? Será que ela realmente lembrava de outra vida? Ou era só a mente de uma criança processando medos? Deixa nos comentários o que você acha. E se você está gostando, deixa aquele like para ajudar o canal. Agora prepare-se, porque a próxima história é ainda mais intensa. Um homem que não lembra de uma vida passada, mas de centenas. Segundo relato, eu sempre soube que era diferente das outras pessoas, não no sentido de ser especial ou melhor, diferente no sentido de carregar algo pesado, algo que não conseguia explicar. Quando criança, tinha sonhos estranhos. Sonhava que era outra pessoa, às vezes homem, às vezes mulher, às vezes velho, às vezes jovem. Lugares diferentes, épocas diferentes. Acordava confuso,
sem entender por que sonhava com coisas que nunca tinha vivido. Minha mãe dizia que eu tinha imaginação fértil. Meu pai achava que eu assistia muita televisão. Ninguém levava a sério. Então parei de contar. Cresci. Me formei. Virei contador. Trabalho normal, escritório, planilhas, números. Casei aos 26. Me divorciei aos 30. Vida comum de homem de classe média em Porto Alegre. Nada de extraordinário. Até meus 32 anos, quando tudo desmoronou. Comecei a ter os episódios. Estava no escritório, trabalhando em um relatório financeiro, quando tive o primeiro. Foi como se alguém tivesse ligado um projetor na minha cabeça. De repente, eu não estava mais ali. Estava em outro lugar, outra época. Eu era um soldado. Estava em uma trincheira. Tinha lama até os joelhos. Barulho de explosões ao longe. Cheiro de pólvora e morte. Homens gritando. Eu segurava um rifle. Minhas mãos tremiam. Não de frio, de medo. Vi um inimigo subindo pela trincheira. Apontei. Atirei. O homem caiu. Voltei para o escritório de repente. Meu colega me chacoalhava. Cara, você está bem? Você apagou. Eu estava suando, tremendo, respirando rápido. Minha mão doía como se realmente tivesse segurado um rifle. Fui para casa mais cedo. Tentei esquecer, mas não consegui. No dia seguinte, tive outro episódio. Dessa vez eu era uma mulher. Estava em um quarto escuro, grávida, muito grávida, sentindo dores terríveis. Sem hospital, sem médico. Apenas outras mulheres ao redor, tentando ajudar. A dor era insuportável. Senti o bebê nascer. Ouvi o choro. Depois senti algo errado. Sangue demais. Fraqueza. Frio. E então, nada. Voltei para a realidade no meio da rua. Tinha desmaiado na calçada. Pessoas ao redor, preocupadas. Alguém tinha chamado a ambulância. Passei por vários médicos. Fizeram exames. Ressonância. Eletroencefalograma. Tudo normal. Neurologista disse que podiam ser crises parciais complexas. Uma forma de epilepsia. Me receitou remédios. Mas os remédios não funcionaram. Os episódios continuaram. E ficaram mais frequentes. Mais intensos. Mais reais. Comecei a ver outras vidas. Muitas outras vidas. Cada episódio era uma existência diferente. Uma morte diferente. Uma das memórias mais vívidas era de uma vida na Europa medieval. Eu era um monge copista. Passava dias inteiros transcrevendo manuscritos à luz de velas. Tinha dedos manchados de tinta. Vivia em um mosteiro frio, isolado. A vida era simples, rotineira, quase pacífica. Mas então veio a peste. Vi meus irmãos monges morrerem um por um. Febres altas, feridas negras, cheiro de morte impregnado nas paredes. Tentei cuidar deles, mas não havia cura. Eventualmente, adoeci também. Lembro de estar deitado em uma cama dura, sozinho, porque não havia mais ninguém vivo para cuidar de mim. Lembro de sentir o frio tomando conta do corpo, da respiração ficando difícil, de fechar os olhos e não abrir mais. Outra vida que voltava frequentemente era de um pescador. Vivia em uma vila costeira, provavelmente na Ásia. Tinha uma esposa e 3 filhos. Acordava antes do sol nascer todos os dias. Saía para o mar em um barco pequeno. A vida era dura, mas havia alegria. Havia o riso das crianças, o cheiro de comida sendo preparada, a sensação de pertencer a uma comunidade. Mas um dia, uma tempestade, ondas enormes. O barco virou. Tentei nadar, mas as ondas eram fortes demais. Água salgada entrando pelos pulmões. Desespero. Lembro de pensar nos meus filhos enquanto me afogava. De querer voltar, de não poder. E tinha uma vida que me atormentava mais que todas. Eu era um homem rico em algum lugar da América do Sul. Talvez Brasil colonial. Tinha terras, tinha poder e tinha escravos. Lembro de tratá-los não como pessoas, mas como ferramentas.
Lembro de ordenar castigos, de ignorar sofrimento, de justificar tudo dizendo que era normal para a época, que todos faziam assim. Lembro da frieza com que tomava essas decisões. E lembro de morrer velho, na cama, cercado de luxo, sem nunca ter sentido remorso de verdade. Só agora, lembrando, sinto o peso, a culpa, a vergonha. Cada vida tinha sua textura própria, suas cores, seus cheiros, suas emoções. Não eram abstrações. Eram memórias tão reais quanto as desta vida atual. Morri de fome em outra vida, camponês em alguma época de seca prolongada. Lembro da barriga vazia, da fraqueza aumentando dia após dia, de ver meus filhos passarem fome também, de não ter nada para dar a eles, de simplesmente deitar em um canto e esperar o fim. A morte por fome é lenta, dói, é humilhante. Morri queimado, acusado de bruxaria, talvez heresia, não lembro ao certo. Lembro da multidão gritando, do fogo sendo aceso, do calor insuportável subindo pelas pernas, da dor indescritível, dos gritos. Durou minutos, mas pareceram horas. Morri em batalha, soldado em alguma guerra que não lembro qual. Espada na mão, sangue por todo lado. Matei muitos. E depois morri, atravessado por uma lança. Lembro do metal frio entrando pelo peito, do choque, do corpo caindo, da consciência sumindo aos poucos. Mas também tive mortes tranquilas. Lembro de morrer de velho, cercado de netos. Sentir que a vida tinha sido completa, boa, que podia partir em paz. Essas memórias são menos vívidas, talvez porque não carregam trauma, ou talvez porque a paz não marca tanto quanto o sofrimento. E lembro das vidas ruins, das vezes que fui o causador do sofrimento, não a vítima. Fui um ladrão em alguma cidade europeia, assaltava pessoas à noite. Em uma dessas vezes, a vítima reagiu. Lutamos. Peguei uma faca, apunhalei o homem, vi ele cair, vi o sangue, vi os olhos dele perdendo a vida e fugi. Nunca soube quem era aquele homem, se tinha família, filhos, mas carreguei aquela morte comigo por anos naquela vida, até morrer eu mesmo em outro assalto mal sucedido. Fui um político corrupto. Lembro de desviar dinheiro público, de tomar decisões que beneficiavam poucos e prejudicavam muitos, de justificar dizendo que era assim que o sistema funcionava, de morrer rico, poderoso, mas vazio. Fui um pai ausente e violento. Lembro de bater na minha esposa quando bebia, de gritar com meus filhos, de ser temido em vez de amado, de morrer sozinho, abandonado por todos que deviam me amar. Cada vida má pesa, cada erro fica gravado, e juntar todas essas vidas, todos esses erros, é como carregar uma montanha nas costas. Parei de trabalhar. Não conseguia funcionar. Os episódios aconteciam várias vezes por dia. Cada vez que fechava os olhos, arriscava ser jogado em outra vida. Cada vez que tentava dormir, acordava gritando. Meus amigos pararam de ligar. Minha família não entendia. É estresse, diziam. Você precisa descansar. Como você descansa quando carrega 1000 vidas dentro de você? Procurei ajuda psiquiátrica. Contei tudo. O psiquiatra disse que parecia transtorno dissociativo, trauma complexo, talvez esquizofrenia. Me encheu de remédios. Nada mudou. Foi quando conheci Helena. Ela trabalhava em uma livraria esotérica no centro de Porto Alegre. Eu tinha ido lá por desespero, procurando qualquer coisa que pudesse explicar o que estava acontecendo comigo. Helena era uma mulher de uns 50 anos. Cabelos grisalhos, olhos calmos. Ela percebeu minha angústia imediatamente. Contei sobre os episódios, sobre as memórias, sobre as mortes. Esperava que ela risse, mas ela apenas ouviu. Quando terminei, ela assentiu devagar. Você está lembrando, disse ela com simplicidade, lembrando de vidas passadas. Mas são muitas, respondi, a voz falhando. Muitas demais. Como é possível? Helena me levou para o fundo da loja.
Tinha uma salinha pequena com almofadas no chão. Preparou um chá e sentou comigo. A maioria das pessoas reencarna várias vezes. Ela explicou. É o processo natural da alma. Você vive, morre, descansa, volta, aprende lições, evolui. Mas algumas almas são antigas, muito antigas. Já estão reencarnando há milênios, centenas ou até milhares de vidas. Você parece ser uma dessas. Mas por que estou lembrando de tudo agora? Não sei ao certo. Cada caso é diferente. Às vezes acontece um trauma que desperta as memórias. Às vezes é um processo espiritual natural. Sua alma pode ter decidido que era hora de você saber. Ela pausou. Ou talvez você precise dessas memórias para aprender algo nesta vida. Aprender o quê? Que sou um monte de pessoas diferentes. Isso não me ensina nada. Só me deixa perdido. Helena sorriu tristemente. A confusão é parte do processo. Você está tentando integrar milhares de experiências de uma vez só. Comecei a frequentar a livraria regularmente. Helena me apresentou a livros, a técnicas de meditação, a grupos de estudos espirituais. Conheci outras pessoas com experiências similares, mas nenhuma tão intensa quanto a minha. Aprendi técnicas de meditação. Aprendi a entrar nos episódios de forma controlada, em vez de ser pego de surpresa. Aprendi a observar as memórias sem me perder nelas. Como assistir um filme em vez de ser o personagem principal. Ajudou um pouco. Pelo menos os ataques de pânico diminuíram. Helena me ensinou algo importante. Você não é responsável pelo que essas outras versões de você fizeram. Ela disse um dia. Você não é o senhor de escravos. Você não é o ladrão. Você não é o marido violento. Você é você, agora, nesta vida, com a consciência de tudo que já foi. E isso te dá uma escolha. Uma escolha que aquelas outras versões não tiveram. Que escolha? A escolha de ser diferente, de aprender com os erros sem repeti-los, de carregar o peso não como punição, mas como sabedoria. Tentei acreditar nisso, mas era difícil, muito difícil. Foi Helena quem me apresentou a Roberto. Ela disse que ele poderia ajudar, que ele tinha passado por algo similar. Roberto tinha 60 anos, rosto marcado, olhos cansados, mas calmos. Nos encontramos em um café. Ele pediu chá. Ficamos em silêncio por um tempo. Helena me contou sobre você. Ele disse, finalmente. Disse que você lembra de muitas vidas. Centenas, talvez milhares. Não sei ao certo. Ele assentiu devagar. Eu comecei a lembrar aos 20. No começo eram só 3 ou 4 vidas. Achei que ia enlouquecer. Mas com o tempo, mais memórias vieram. Hoje lembro de umas 50, talvez 60. Como você aguenta? Roberto tomou ar um gole do chá. Não tem segredo mágico. Você simplesmente continua vivendo, um dia de cada vez. Aprende a coexistir com as memórias. Elas não desaparecem, mas você aprende a não deixar que elas te consumam. E a culpa? Pelas coisas ruins que você fez em outras vidas? Ah, a culpa. Ele sorriu tristemente. Essa é a parte mais difícil. Eu lembro de ter feito coisas terríveis. Coisas que me envergonham profundamente. Mas também lembro de ter feito coisas boas. De ter sido bom. E percebi uma coisa importante. O quê? Que a alma evolui através do erro. Não aprendemos sendo perfeitos. Aprendemos falhando, sofrendo as consequências e escolhendo fazer diferente na próxima vez. Todas aquelas vidas ruins foram necessárias para me ensinar o que eu não deveria ser. Mas as pessoas que machuquei naquelas vidas também estão reencarnando, também estão evoluindo. Talvez vocês se encontrem de novo. Talvez você tenha chance de compensar. Ou talvez já tenha compensado em outra vida e você só não lembra. Ele pausou. O karma é mais complexo do que a gente imagina. Não é punição, é equilíbrio.
Conversei com Roberto várias vezes depois disso. Ele me ajudou mais que todos os psiquiatras e remédios. Porque ele entendia. Ele sabia o que era carregar o peso de múltiplas existências. Você vai melhorar, ele me disse em um de nossos últimos encontros. Não vai ficar fácil, mas vai ficar possível. E isso já é muito. Mas então descobri algo perturbador. Lembrei de vidas onde fui cruel, onde machuquei pessoas, onde tomei decisões egoístas que causaram sofrimento. Lembrei de uma vida como senhor de escravos. Vi o tratamento que dei a seres humanos, o desprezo, a violência. Lembrei de uma vida como ladrão, onde matei um homem por dinheiro. Deixei uma família sem pai. Lembrei de uma vida como marido violento. Bati na minha esposa. Aterrorizei meus filhos. E percebi algo terrível. Eu não era vítima em todas essas vidas. Às vezes, eu era o vilão. Isso me quebrou. Como eu carrego a responsabilidade por tudo isso? Pelos crimes que cometi em outras vidas? Pelas pessoas que machuquei? Helena disse que o propósito da reencarnação era aprendizado. Que a alma comete erros, paga por eles, aprende, evolui. Que cada vida é uma oportunidade de fazer melhor. Mas como eu faço melhor agora, sabendo de tudo que já fiz de errado antes? Use esse conhecimento terrível como motivação para não repetir os mesmos erros. Ela disse, perdoe as outras versões de você. Entenda que cada vida foi um aprendizado e escolha conscientemente ser melhor. Parece simples quando ela fala assim. Mas quando estou sozinho, quando as memórias voltam, não parece simples. Parece impossível. Comecei a ter crises existenciais profundas. Quem sou eu? Sou a soma de todas essas vidas? Ou sou apenas esta vida atual? Se sou todas essas pessoas, então sou responsável por tudo que elas fizeram. Sou o soldado que matou, o senhor que escravizou, o marido que bateu. Mas também sou a mãe que morreu no parto, o camponês que passou fome, o escravo que apanhou. Sou vítima e algoz, herói e vilão, santo e pecador. E isso é pesado demais para carregar. Os episódios diminuíram de frequência. Agora consigo controlar melhor. Mas eles não pararam. E não acho que vão parar. Parei de sair de casa. Vivo sozinho agora, em um apartamento pequeno no centro. Minha mãe liga toda semana, preocupada. Filho, você precisa de ajuda. Como eu explico para ela que nenhuma medicação vai apagar 1000 vidas de memórias? Não posso. Então apenas digo que estou melhorando, que preciso de tempo. Conheci um homem uma vez, Roberto. Ele tinha 60 anos. Disse que começou a lembrar das vidas passadas aos 20. 40 anos vivendo com isso. Perguntei como ele aguentou. Você se acostuma, disse ele. Nunca fica fácil, mas você aprende a conviver, a não deixar que o passado te paralise completamente. Como? Vivendo um dia de cada vez, fazendo escolhas melhores nesta vida e acreditando que talvez, eventualmente, a gente finalmente evolua o suficiente para descansar. Descansar. Que conceito bonito. Será que vou reencarnar de novo quando morrer desta vez? Será que essa é minha última vida? Se eu passar, se eu conseguir ser bom o suficiente, talvez eu finalmente possa parar. Não sei. Não tenho respostas. Mas não posso desistir. Porque se eu desistir agora, talvez eu reencarne de novo. Talvez crie mais karma negativo. Talvez precise voltar para pagar por isso também. Então continuo, dia após dia. Tento fazer o melhor que posso nesta vida. Ajudo quando posso. Dou para a caridade. Trato pessoas com gentileza. Tento não machucar ninguém. É minha forma de compensar. Por todas as vezes que machuquei. Por todas as decisões egoístas. Por todas as vidas que destruí. Sei que nunca vai ser suficiente. Mas é o que posso fazer. Tem noites que fico acordado até tarde, olhando pela janela. Vejo pessoas passando na rua e me pergunto,
Quantas vidas cada um deles já viveu? Somos todos almas antigas andando por aí, fingindo que esta é nossa única existência. Helena diz que não sou o único. Diz que existem outros como eu. Raros, mas existem. E talvez essa seja a lição. Talvez a reencarnação não seja sobre se lembrar de tudo. Talvez seja sobre esquecer. Sobre começar de novo, limpo. Mas eu não tive essa sorte. Eu lembro. Então carrego uma vida de cada vez. Uma memória de cada vez. E espero que no final, quando essa alma antiga finalmente descansar, eu tenha aprendido o suficiente. Tenha evoluído o suficiente para finalmente ter paz. Esta é minha cruz, minha bênção, minha maldição, e tenho que viver com ela até o fim. Essas duas histórias me fizeram pensar muito sobre o que realmente somos. Você já passou por algo parecido? Tem memórias que parecem de outra vida? Conhece alguém que passou por isso? Manda sua história para o e-mail na descrição. Quem sabe sua história não é a próxima aqui do canal. E não esquece de deixar o like e comentar o que achou. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e comenta o que achou. Tem mais histórias perturbadoras vindo por aí. Se você tem coragem, fique comigo.